Pessoal, não é de hoje que os modelos de cubos de bicicleta têm influência direta na performance do seu pedal. Sabendo disso, é que muita gente tem dúvida de qual cubo escolher. Na hora de escolher o cubo sempre gera aquela dúvida: qual será que é o cubo compatível com a minha bicicleta? Qual deles será que vai me trazer a melhor performance, os melhores resultados? E qual deles que eu vou pagar o melhor preço? Eu não vou falar aqui detalhadamente qual cubo que você deve comprar, mas eu vou te mostrar as características que você precisa entender para você escolher. Eu tenho certeza que você entendendo essas características, como escolher o cubo corretamente, a marca é o que menos vai importar, porque aí você vai se basear realmente naquilo que importa, que são as qualidades que o cubo deve ter, ou seja, as características que ele deve ter. Dessa forma você vai não apenas escolher um cubo, mas você vai aprender também como tudo isso funciona, e que eu acho que é muito mais vantajoso do que simplesmente comprar, porque afinal de contas, na minha opinião, conhecimento é ainda mais valioso. Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. E a primeira coisa que você precisa entender é como que funciona o tamanho dos cubos, que isso faz toda a diferença. Ou seja, nós vamos falar aqui da largura do cubo. Atualmente nós temos dois padrões, um modelo mais simples, mais básico, que é um cubo um pouco mais estreito, e o modelo Boost, que é um cubo um pouco mais largo. Mas calma aí que eu vou te explicar a diferença entre esses dois. Você precisa saber se o padrão de cubo que você está procurando é o cubo comum ou o cubo Boost. Pessoal, tecnologia Boost nada mais é que um alargamento entre os eixos da bike. Esse eixo aqui que está passando aqui, onde segura a roda da minha bicicleta. Então a tecnologia Boost é o que permite a sua bicicleta ter muito mais rigidez, porque é possível utilizar, por exemplo, rodas mais largas, pneus mais largos, quadros mais robustos, que apresentam mais rigidez e um aproveito muito maior da aplicação da força da sua energia durante a pedalada. Mas o que isso tem a ver com a escolha do cubo? Totalmente, porque se você for comprar, por exemplo, se você for utilizar um cubo que tenha tecnologia Boost, não vai afetar somente no cubo, mas vai afetar em vários outros componentes da sua bicicleta, como a própria roda, como o quadro, como suspensão. Tudo isso aí vai fazer diferença. Então se você, por exemplo, não tem uma bicicleta que possui essa tecnologia e você comprar um cubo que seja Boost, pessoal, tá complicado, você não vai conseguir usar, aí vai ter que trocar todos os demais componentes. E lógico, o contrário também é verdadeiro, tá? Se você tem Boost, tudo Boost, e aí você vai comprar aí um cubo comum que não tem tecnologia Boost, também não vai dar de usar. Então esse passo é muito importante. Como é que você sabe se a sua bicicleta é Boost ou não? Aqui a minha bicicleta, ela é Boost. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, por quê? Porque eu tenho um eixo passante aqui, de um lado para o outro, é um eixo mais rígido, maior. Então para vocês entenderem a diferença, esse cubo que eu tenho utiliza esse eixo. Esse aqui é um eixo Boost, ele tem 110 milímetros, ou seja, pessoal, ele é maior do que esse outro aqui, ele é um pouco maior. Além disso, vocês podem ver que ele é visivelmente mais grosso também. Então se a sua bicicleta tem esse sistema aqui, ou seja, blocagem, onde nós encontramos aqui um eixo dianteiro de 100 milímetros e um eixo traseiro de 135 milímetros, que é esse tamanho aqui, pessoal, então significa que aí você já tem o primeiro passo para comprar o seu cubo. Tem que ser eixo comum, não pode ser Boost. Então basicamente a partir daí você já tem um ponto de partida para começar a pesquisar. Então, mas o mais importante é que você saiba aí o primeiro ponto, é definir a largura do seu cubo. É Boost? Não é? É comum? É padrão? Definiu isso, aí você passa para o próximo passo. Geralmente o cubo vai ter 28, 32 ou 34 furos, que é a quantidade de raio que tem para sua bicicleta. Então você precisa saber essa informação. Mais uma vez, se você for lá nas especificações aí do fabricante da bike que você tem ou do cubo, ele vai dizer a quantidade que tem. Então você precisa estar atento a esse detalhe. Na hora de comprar faz toda a diferença, tá bom, pessoal? Uma outra forma é você simplesmente vir na sua bicicleta e contar quantos furos que tem. Só lembre de contar os dois lados. O meu aqui, por exemplo, pessoal, aqui ó, nós vamos ter aqui, ó, desse lado para vocês verem. Aqui desse lado eu tenho 16 furos e mais 16 aqui desse lado. Ou seja, esse aqui é um cubo de 32 furos. Então nós já temos aqui duas características importantes, saber a largura
e a quantidade de furo. E pode ter certeza que esse é um detalhe fundamental que muita gente acaba deixando passar despercebido e você não vai querer errar nisso, tá? Porque senão não vai ter como usar, a não ser que você mude outras coisas também, aí vai custar mais caro, e não é o que você quer, né? O próximo passo é saber o tipo de free hub. O free hub, pessoal, é o padrão em que você vai encaixar o cassete da sua bicicleta. Atualmente nós temos 3 tipos de padrão de free hub, que seria o HG, que é o mais conhecido e um dos primeiros aí lançado pela Shimano. É muito utilizado ainda desde bikes mais de entrada até bikes intermediárias. Depois nós temos os free hubs do tipo micro spline. É uma tecnologia nova desenvolvida pela Shimano também, especificamente para os grupos de 12 velocidades que utilizam cassete com o COG menor de 10 velocidades. É específico para esse grupo. E nós temos ainda o padrão XD, que é esse que eu estou utilizando aqui, ou XD, também desenvolvido com a principal finalidade de ser utilizado em grupos de 12 velocidades. Com a diferença que o padrão XD da SRAM é um pouco mais maleável, um pouco mais versátil, ainda dá para utilizar entre outros grupos da própria SRAM, mas não é o caso que eu vou falar aqui agora. É muito importante a questão do padrão do free hub. Não erra nisso, porque senão você não vai conseguir utilizar. Então o que você tem que saber aí? Qual é o tipo de cassete que você está utilizando agora? Ou qual é o cassete que você vai utilizar na sua bicicleta? Talvez você vai trocar tudo. Aí beleza. Mas se você já está com um cassete, que cassete que você está usando? Você precisa saber se ele é padrão HG, XD ou o micro spline. Para você saber, por exemplo, assim, então quer dizer que eu não posso utilizar um grupo de 12 velocidades com o padrão HG, por exemplo? Até pode, se você trocar o cassete. Por isso, se o seu cassete for um Shimano Deore, obrigatoriamente o cubo que você vai adquirir precisa ter um free hub no padrão micro spline. A única maneira de você utilizar um free hub no padrão HG, que é mais barato, é por isso que muita gente ainda quer utilizar o HG, porque ele costuma sair mais barato, é você utilizando um cassete de outra marca, por exemplo, um Sunrace, a própria Absolute, Sunshine, essas outras marcas, pessoal, que desenvolveram sim cassete de 12 velocidades para o padrão ainda HG, que é aquele cassete que, mesmo sendo de 12 velocidades, o cogzinho menor aqui vai ser de 11 e não de 10. E aí ele dá certinho ainda no padrão HG. Então é a única forma, tá? Fora isso, você tem que comprar exatamente aquele que é compatível com o seu cassete. Se você tem um cassete SRAM, por exemplo, aí, então você já sabe que o cubo tem que ser XD, XD. Deu para entender, pessoal? Então se atenta nisso também. Esse é mais um ponto muito importante. Na hora de comprar o seu cubo, entenda qual é o padrão. É HG, é XD ou é micro spline? Estão vendo esse barulhinho? Esse som, que para muita gente se chama aí o barulho da riqueza, a gente costuma brincar aqui na cidade, o responsável por esse som é o macaquinho. É uns dentinhos que vão ali dentro do seu cubo, dentro do free hub. Esses dentinhos, eles são responsáveis por travar a roda em um determinado sentido. Por exemplo aqui, ó, sempre para frente, né? Se eu girar ele para trás, a roda não roda, porque os dentinhos que estão ali dentro, eles têm essa função de só permitir que gire para um único lado. Aí quando você gira para o lado contrário, ele não engrena e aí faz esse barulhinho, que é esse barulhinho que a gente gosta de ouvir. Eu pelo menos gosto aqui. Normalmente dentro do free hub você vai encontrar uma quantidade de 3 a 6 desses dentinhos. A minha sugestão é que você escolha com uma quantidade maior desses dentes, porque vai te dar uma performance melhor e dá um barulhinho também mais gostoso. Outro dilema é rolamento ou esferas. No sistema de esferas, pessoal, basicamente aqui dentro do cubo a gente vai ter aqui aquelas esferas, as bolinhas, né, que vão apoiadas aqui num sistema, num formato de copo. Depois vem por cima aqui o cone, que é o que faz a base, que fica por cima das esferas, e aí vem a contraporca e aperta ali o sistema de esferas, tá? Esse é um detalhe muito importante. Se você comprar o cubo de esfera, por exemplo, você saiba que você vai pagar mais barato, então é mais em conta. Porém, o ajuste fino que tem que ser feito na hora de instalar novamente ali é que tem que tomar cuidado. É onde muita gente acaba falhando, tá? Se você deixar aquilo ali muito apertado, desgasta rapidamente e você tem roda pesada, você tem uma bike pesada. Se você deixar muito frouxo, também desgasta e aí você vai danificar tanto o seu cubo quanto as esferas,
prematuramente. Então esse é um detalhe muito importante, ou seja, você vai ter uma mão de obra maior na hora de fazer a manutenção do seu cubo. Esse é um ponto que você precisa entender. Então seria melhor escolher cubo com rolamento? Eu, na verdade, prefiro, tá? Cubo com rolamento, pessoal, tem várias vantagens. Primeiro, por exemplo, esse que eu estou utilizando aqui, que é um cubo da SRAM, ele é rolamentado. Na minha opinião, eu acho inclusive que ele tem um desempenho melhor. Embora a Shimano, pessoal, diz, e eu não vou discordar da Shimano, né? Afinal de contas, é a Shimano, né, galera? Eles utilizam até hoje esse sistema de esferas, porque segundo eles, dá para manter o mesmo desempenho, mesmo utilizando o sistema de esferas. E tem outros fatores aí também que eles colocam ali, como a questão da aplicação de força, que não é só de cima nem de baixo, vem ter uma força lateral também que pode sofrer desgastes, e quando utiliza o sistema de esferas fica mais protegido quanto a isso. É algumas coisas assim que a Shimano fala. Talvez você tenha aí um grupo de ponta, um XT, até um XTR, e pode ser que, se você olhar ali agora, tenha esferas ao invés de rolamento. Já esse meu aqui tem rolamento. Eu acho melhor porque, além do desempenho, que na minha opinião também é maior, eu tenho aqui também um custo de manutenção muito menor. Isso porque o rolamento, galera, na verdade, ele não tem nem o que fazer. Se ele começar a apresentar folga, que uma hora pode, né, o próprio desgaste natural, você simplesmente vai ter que trocar. Além disso, o rolamento também te garante que você pode lavar a bicicleta com mais tranquilidade, tá? Por exemplo, jogar uma água aqui, lógico que tem um bom senso, mas a probabilidade de você tirar a lubrificação do seu cubo porque jogou água aqui é bem menor quando você utiliza um sistema com rolamento. Já com o sistema de esferas, a probabilidade é bem maior, porque com o rolamento ele é selado, galera, então o rolamento tem uma capa protetora que não deixa entrar água ali. Por isso a minha dica aqui é que, se você puder, opte por um cubo que tenha rolamento. Ele vai custar um pouco mais caro, mas se tiver dentro do teu orçamento, vai valer mais a pena. Se ele for da Shimano, esquece, não tem nem o que você procurar, ele vai ser com esfera mesmo. Mas fica tranquilo que a gente também não tem muito como duvidar da Shimano, afinal de contas eles estão utilizando aí esse sistema de esfera nas bikes mais avançadas, como eu falei. Mas se você for comprar de qualquer outra marca, aí a minha sugestão é que seja realmente de rolamento. Bom, galera, e por fim, mais um detalhe super importante é a questão do disco. Você tem que ficar atento à furação dos discos de freio, ou seja, do rotor de freio. O cubo ele pode ter o modelo mais padrão, mais tradicional, digamos assim, que é aquele diretamente com 6 furos, como por exemplo esse meu aqui, onde a gente simplesmente encaixa o disco aqui já diretamente no cubo, e aí eu coloco os parafusos, e os parafusos vão diretamente aqui. Mas também existe a tecnologia Centerlock criada pela Shimano. É um sistema onde o disco já vem com essa estrela do meio aí já parafusada nele, e aí ele vai encaixado diretamente no cubo. Ou seja, no cubo que tem esse padrão Centerlock, tá? Então é mais um detalhe super importante que você não pode deixar passar em branco. Isso é um padrão da Shimano, não vai entrar aqui em detalhes, dizer o porquê que eles fizeram, tem lá suas vantagens e seus benefícios também, mas o foco do vídeo é se atentar ao detalhe para o padrão de encaixe do rotor. E partindo desse princípio, você vai conseguir fazer a melhor escolha possível. Qual marca? Aí existem diversas marcas, não só a Shimano, não só a SRAM, existem marcas específicas que trabalham basicamente só com cubos também, e aí basta você analisar essas características. Se vocês quiserem, eu posso depois trazer um vídeo com algumas opções de cubos que se encaixam nesse perfil. Daí sim eu vou citar algumas marcas, preços e custo-benefício e tudo mais também. Mas vocês têm que ter interesse, se vocês quiserem eu trago, tá bom? E é vocês também que comandam o negócio aqui, tá? Esse assunto, por exemplo, que eu estou falando hoje aqui de cubo, foi um assunto que alguns inscritos já tinham me pedido. Gosto bastante quando vocês dão a sugestão, e isso me ajuda também e mostra o interesse de vocês pelo nosso trabalho e a confiança, logicamente, que é muito importante. Então, ó, já aproveita para usar aqui o espaço dos comentários, também para deixar todas as suas dúvidas. Se teve alguma coisa que eu expliquei aqui não ficou muito bem esclarecido para vocês, vai ser um prazer para mim responder aqui nos comentários. Então vai aqui, deixa aqui a sua dúvida e, lógico, a sua sugestão também, que é sempre muito bem-vinda. E se você gostou desse vídeo, o seu like agora é a hora certa, hein? Deixa o like que vai ajudar muito aqui. E claro, se você ainda não for inscrito, se inscreva também, porque eu tenho certeza que o seu lugar é aqui. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.